Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso Instagram, o Instagram do Lucas Mandarim. Vamos deixar a galera entrar, vamos deixar geral entrando. Hoje a live vai ser um papo sobre como é viver na China. Então, sejam todos bem-vindos aí, a galera tá entrando, a Ingrid e a Ana Carolina. Vamos dar um tempinho pra galera entrar. E hoje o nosso papo vai ser com a Joana. Então, vai ser um papo bem legal. A Joana já tem bastante experiência relacionada à China. Acho que vocês vão gostar bastante. A galera tá entrando. Gabriel, Samuel. Vou fazer o convite pra Joana aqui. E aí, Gabriel, tranquilo? Vamos falar mandarim como? Quando? Larissa tá aí também. A galera tá começando a entrar. Hoje o papo vai ser sobre como é viver na China. E aí o papo vai ser com a Joana. Só tô esperando a solicitação aí dela pra gente começar nosso bate-papo. Lindo? Você que é lindo, Gabriel. Quarta-feira é nóis, Gabriel. Vambora, hein? Aí, Joana já tá entrando. Oi, E aí, Joana, tudo bem? tudo? Como é que Wangshan, tá? Wangshan Hao. Zhao Tranquilo, Hao. Madrugou aí? né? Acordou muito cedo? Eu acordo na quarta, eu acordo 5 e pouco, 5h40. Ah, Então entendi. Então, já tá já tô ligado há muito duas tempo, horas. então. Já tô acordada. Agora já tô acordada. É Mas vou isso. tomar meu café aqui com vocês, É isso. Café é muito né? bom. Vou Então, Joana, tomar meu... antes da gente começar o nosso bate-papo, queria que você se apresentasse. Eu já conheço um pouquinho da sua história, através também do Klaus, né, nosso amigo. Mas vou pedir para Uhum, você se apresentar melhor e dizer quem você é, o que você faz, para que o pessoal possa te conhecer melhor. tá bom. Então eu sou a Joana, né? Eu moro aqui na China, quer dizer, né, vamos dizer que a minha relação com a China tem uns 13 anos, bem dizer, desde 2007, né? Aí, hoje em dia, vamos dizer que eu trabalho com exportação, né, da China para o Brasil e importação do Brasil para a China. Hoje em dia a gente faz já para outros países também, né? Não só Brasil. E, e eu diria que a China é o que eu mais sei fazer e o que eu mais gosto de fazer, né? Uma paixão que deve ser a mesma que tu tem, né? Com certeza. É, o pessoal aqui do meu perfil, eles sabem um pouquinho da minha história, né? Porque eu comecei a gostar da China. Também tem muito a ver com as oportunidades que a China me ofereceu. E você, como é que foi? Por que veio a China? Da onde veio essa coisa de trabalhar com a China? Por que a China especificamente, não, sei lá, Estados Unidos, por exemplo? Tá, uma boa pergunta. Olha só, em 2005 eu fui fazer uma pós em relações internacionais. Em Maneiro. 2005 a China estava despontando no cenário mundial. Eu diria que estava despontando, eu sempre digo, estava despontando com o braço. Não tinha fincado o pé ainda no negócio, sabe? Aí eu comecei a estudar chinês tradicional de Taiwan, na verdade, em 2005. Aí eu já comecei a criar uma paixão, eu diria que uma paixão ilusória, assim, né? Uma utopia. Aí comecei a estudar sobre China. Eu queria muito, na época, fazer a conclusão do curso de pós, falar sobre a China, né? E daí todo mundo disse, mas não tem bibliografia, porque na época era tudo muito bibliografia, né? Não tem Aham. bibliografia ainda, não sabemos se a China vai despontar de fato, e não sei mais o que vai fazer. Então, assim, o que
Na época, a professora que era minha orientadora, 2 negaram. Porque disseram, essa louca aí quer escrever sobre China. O que quer escrever sobre China? Aí eu disse, bom... Eu disse, eu queria porque queria. No fim, não tinha, realmente não tinha... não tinha bibliografia. E eu teria que, né? Aí eu disse, bom, vou escrever sobre outra coisa. E fiquei com a China na cabeça. Eu disse, eu não vou pro... queria ir para os Estados... Não é que eu queria. As opções na época eram Estados Unidos e Inglaterra, que era o que todo mundo ia fazer, tal do intercâmbio, né? Ou mestrado, Entendi. ou sei lá o quê. Aí eu disse, não, eu quero ir para a China. Aí foi quando eu entrei numa seleção de bolsas. Foi a primeira vez que... Foi a primeira leva de bolsas que foi dado para brasileiros em conjunto com o governo brasileiro. Era o governo chinês com o governo brasileiro abriram uma sessão de bolsas. E aí eu me candidatei e fui escolhida. Tinha 21 vagas para 93 inscritos. Aí tinha que falar o que tu queria com a China e quais eram os teus objetivos e o que tu ia agregar tanto para o Brasil e para a China, né? Tanto para um lado quanto para o outro. E foi que eu vim e me apaixonei em 2007. Maneiro. E sua história, ela parece um pouco com a minha em relação ao intercâmbio, só que um ponto curioso é que ainda hoje, não sei se você sabe, mas o intercâmbio da China, ele é um dos intercâmbios que é mais tranquilo para as pessoas irem. Tranquilo em qual sentido? De conseguir intercâmbio, de conseguir, às vezes, um intercâmbio mais barato. A passagem normalmente é bem cara, porque é longe. Mas as faculdades em determinados lugares da China, por exemplo, se você não está nas grandes cidades da China, as faculdades cobram bem barato por cursos de mandarim. Um exemplo é a minha faculdade, a faculdade que eu estudei na China. Um semestre de mandarim é 6.000 yuan. Seria mais ou menos... Hoje está quase 1 para 1, então seria quase 6.000 reais. E assim, se você for ver para outros países, você vai gastar muito mais para fazer um intercâmbio. E a China, ela ainda não é muito, digamos assim, nessa espécie nesse sentido de intercâmbio, nesse sentido de você ir para fora estudar, ela não é muito vista. Então acaba, por exemplo, para mim, na minha turma tinham 60, 50 alunos, só 5 foram para a China. E todos tinham oportunidade de ir. Então, acaba tendo muita oportunidade e pouca gente percebe o potencial que a China tem. Então, achei muito maneiro essa coisa que você, lá atrás, né, muito antes da China explodir, digamos assim, ser o que ela é hoje, você já teve essa visão, né, de, digamos assim, empreendedora, de empresária, de ir para aí. E aí você falou um pouquinho do mandarim, que você começou a aprender o mandarim de Taiwan. Para quem não sabe, lá em Taiwan, eles usam o chinês tradicional, desculpa. E aí tem algumas diferenças na fala, tem algumas diferenças na escrita, principalmente. Mas aí, da onde você voltou e... Não, agora eu vou aprender o chinês simplificado, o chinês que é falado na China. Teve algum ponto assim que você meio que dá um estalo ou não? Não, teve. O que foi aconteceu? Em 2005 eu comecei o tradicional em Brasília, quando eu estava em Brasília. Aí eu voltei para minha cidade, no Rio Grande do Sul. E, por incrível que pareça, tinha uma chinesa com uma escola lá que começou. Chinesa... esqueci. Chinês normal, né? E daí... Simplificado. Simplificado. Esqueci. Simplificado. Aí eu comecei a fazer aula com ela. Fiz acho que uns 2006 e 2007, 1 ano e meio, assim, fiz com ela. E daí foi que eu aprendi, eu sabia, foi muito engraçado, sabe por quê? Eu sabia, só que é aquela coisa, quando a gente chega na China, eu sabia tudo, entendia tudo que eles falavam, era muito engraçado. Mas aí eu ia falar, eles chegavam para mim e diziam assim, timpotom, timpotom, timpotom. E eu, meu Deus, eu disse, mas eu estudei para quê? Que se eu chego aqui e falo, eles não me entendem. Claro, eu cheguei aqui, demorou, para falar bem a verdade, porque não é uma língua que eu escutava todo dia, assim, né? Demorou para eu acertar a tonalidade, sabe?
chegar aqui, tipo assim, eu falava, mas assim, não era uma coisa que eu sabia que eu estava falando certo, mas a tonalidade não era de que eles e eles não eram muito abertos também. Tu sabe que eles imagina, em 2007 eles se esforçavam, porém eles não queriam muito entender, sabe? Eles não Aham, estavam entendi. muito afim. Então, demorei assim, ó, foi muito engraçado. Eu entendia tudo que falavam, mas não conseguia falar. E daí eu me travei. Mas aí foi muito legal que deu 2 meses aqui, eu já estava falando no telefone, né? Caraca. Foi só acostumar o ouvido para entrar no tom, porque era tom Peiruá, né? Sim. Era no Nordeste, né? Então era diferente, eles têm uma entonação diferente para te entender. Então foi bem legal, assim. E o mais legal daquela época foi a questão de que não tinha aplicativo, né, Lucas? Era tudo com dicionário grosso e tu procurar os radicais, né? É isso que. Você comentou isso agora, eu tô lembrando de uma coisa. Quando eu comecei a estudar mandarim, foi em 2015, um chinês que não era professor meu nem nada, ele me conhecia de outro lugar. Ele falou: Ah, você está aprendendo mandarim agora? Vou te dar um dicionário que é muito bom. E ele deu o dicionário assim na minha mão. E eu falei: Ah, vou abrir aqui, vai ter o pinyin e o ideograma. Só que não, era um dicionário todo em ideograma e a explicação em ideograma também. E aí eu fiquei tipo: Tá, e o que eu faço com isso agora? Entende? Mas, e olha que em 2015, quando eu comecei, já tinha bastante material, mas ainda assim eu tive alguma dificuldade em relação a isso. Agora, se você for ver lá em 2005, 2007, 2006, o material era mais escasso ainda. Tinha coisa em inglês, né? Mas em português era bem, bem mínimo. E aí você comentou uma Né? coisa muito engraçada também. Eu lembrei de uma coisa. A primeira vez que eu fui para a China, eu já estudava mandarim mais ou menos 1 ano e meio. Só que toda Uhum. vez que alguém me perguntava quanto tempo eu estudava, eu falava que eu estudava menos. Porque, assim, se eu falasse que eu estudava 1 ano e meio, a pessoa ia começar a querer conversar comigo e eu sabia que eu não ia conseguir me comunicar perfeitamente. Então eu falava, estuda 6 meses. Por quê? Se eu falasse 6 meses, a pessoa vai falar, nossa, seu mandarim tá muito bom para 6 meses. Mas se eu falasse 1 ano e meio, ela ia olhar para mim e falar, caraca, 1 ano e meio você só sabe falar isso? Não aprendeu nada então, né? E, a- É, é o e nível que era a eu tô estratégia que eu agora. Eu já digo que recém cheguei. a estratégia que eu usava era essa. E a mesma coisa eu usei quando eu fui morar aí. Eu já estava estudando mandarim há 3 anos e meio quando eu fui morar aí. E aí eu lembro que no primeiro dia já, né? Tava uma coisa de você fazer a inscrição lá nas disciplinas, que eu estudei mandarim também na China. E aí o Uhum. professor tava explicando pra gente tudo em mandarim. Eu olhava assim pra cara dos meus amigos, tipo, vocês estão entendendo? E eles, pô, mais ou menos, eu mais ou menos também. Mas por quê? Muito por conta da questão que você falou da tonalidade também. A gente demorou um pouquinho para acostumar nosso ouvido. E aí hoje a proposta que eu sempre trago para os alunos do curso do Mandarim Sem Mistério ou para alguém que quer aprender mandarim é consumir o conteúdo na internet, seja podcast, seja música, porque aí você vai acostumando ali seu ouvido muito mais rápido do que, por exemplo, eu fiz. Foi um erro meu É. não ter feito isso naquela época, entendeu? O mesmo erro que eu fiz quando eu cheguei em 2007. Eu estudava tudo bonitinho, mas assim, o ouvido realmente precisa acostumar, porque é no ouvido que tu vai passar a, né? Assim, é ali que tu vai criar a tua entonação. Tu tem que Sim, escutar, sim. escutar, escutar, porque daí tu vai. A entonação né? É difícil, a, né? A. Então, tipo assim, só que se tu vai no contexto, é diferente. É que eu diria que eu sou. No mandarim, eu sou um pouco malandra. Eu, eu não estudo tanto, né? Não sou Aham. uma. Não diria que eu não estudo, mas pego tudo de ouvido, assim. Eu pego tudo de ouvido. E estudo sozinha hoje em dia, sabe? Então, e eu diria que eu sou malandra porque assim, eu não falo bola, digamos, tá? Mas aí eu vou lá e explico pra ti que nem esses tempo atrás, logo que eu voltei pra cá, né? Eu queria comprar um papel para presente.
E eu não sabia, no meu celular eu não sei que eu não tinha como traduzir no Aham. aplicativo para falar para ela. Aí que eu cheguei para a moça do mercado, eu disse: "Moça, eu tenho um presente. Só que ele tá aberto e eu quero dar para alguém, eu não quero que essa pessoa veja. Tu tem um papel?" Olha só o que eu fiz. Foi perfeita a estratégia. Foi perfeito. Aí, aí é isso que eu faço, sabe? É assim que eu me viro. Então, é nessa, que eu diria que nessa malandragem minha, que eu acabo que não estudo. Porque todo mundo me entende e eu me faço entender. Eu me viro, sabe? Entendi. Então, então eu acabo que eu não estudo. Mas que nem eu te disse, eu tenho que voltar. E outra coisa que evoluiu muito. Na época, lá em 2007, a gente tinha que escrever, não tinha smartphone, não tinha essas coisas que tu. Eu tinha, e eu tenho até hoje aquele dicionário que tu escreve, sabe, com a canetinha, e Sei. ele aparece assim. Mas agora tu só digita metade do pinim e já te dá o ideograma. Isso é uma vantagem que veio para o mundo agora. Que acaba que deixa todo mundo meio preguiçoso, né? Quer dizer, no meu caso, eu sou Então, preguiçosa, né? isso tem uma coisa boa, né, e uma coisa ruim. A coisa boa é a praticidade. E a coisa ruim é que Uhum, as pessoas acabam não aprendendo a escrever os ideogramas. E isso, uhum, hoje em dia, para você ter noção, não sei se você já ouviu falar, mas tem as provas HSK, né? uhum. Que são as provas que são os estrangeiros são avaliados para quem fala mandarim, obviamente. E aí as provas mais altas, você hoje em dia tem a opção de fazer online. E a maioria dos alunos estão optando por fazer online. Por quê? Fazendo online, eles digitam os ideogramas no computador e aí digita o PIN, na verdade, e aí sai o ideograma. É muito mais simples, muito mais fácil do que você, por exemplo, a última prova, o nível 6, você tem que fazer uma redação. E aí nessa redação são, se eu não me engano, mais de 500 ideogramas. Imagina você escrever 500 ideogramas ali no tempo da prova. Complicado. Então, É, assim, é uma coisa moderna que deixa a gente mais preguiçoso, mas também, por outro lado, ajuda, né? No seu caso, eu acho que também ajudou bastante. Você falou, então, né, que hoje em dia você já se vira no mandarim, mas quanto tempo mais ou menos você demorou para perceber assim, eu já consigo me virar no mandarim, eu não preciso tanto da ajuda das outras pessoas, ou enfim, de tradução, não preciso mais usar o inglês. O inglês, às vezes, a gente até usa quando é uma palavra mais difícil, mas pelo que eu percebi, você já consegue se virar. E quanto tempo você demorou para conseguir essa malemolência, digamos assim? olha, vamos, tipo assim, porque foram fases diferentes que eu tive aqui na China, né? Quando eu estudava, eu usava na faculdade, porque era mestrado, né? Aí eu usava o inglês. Então era tudo em inglês. Mas a gente tinha aula todo dia de chinês, né? Uhum. Então eu usava naquela época o chinês para tudo, porque ninguém falava inglês na cidade que eu morava. Então eu usava, era dia a dia. Tipo, comida, para se virar, pegar táxi, chamar, resolver problemas de coisa. Então, era um tipo de chinês. Hoje em dia, depois quando eu vinha a negócios e outras coisas, era o inglês de negócios, sabe? Mais desculpa, o chinês de negócios, mais business, mais o que eu ia precisar, mais negociação. Hoje em dia, daí é outro meu chinês, sabe? Ele demorou, eu diria assim, hoje que eu voltei já faz 3 anos, né? Hoje em dia, o meu chinês, eu diria que para negócios e para o que eu preciso de trabalho, tudo, tá? Eu diria que tá esgotado, tá ótimo, tá tranquilo, assim. Me viro super bem. Agora o que eu aperto de vez em quando, que é uma coisa que os chineses hoje em dia já estão falando um pouco mais de inglês, é o chinês de vida, assim, sabe? De o chinês basiquinho, assim, às vezes tem palavra que esqueço, porque tu vai num mercado, tu vai não sei aonde, tu pede, mas aí o chinês diz milk, aí tu. Por que tu vai dizer New Nai, né? Aham. Perfeito. Isso Sabe? aconteceu muito comigo
quando eu ia em cidade, por exemplo, Pequim, ou em grandes centros assim, o chinês me olhava, ele via, obviamente, que eu sou estrangeiro, e Uhum. vinha falar inglês comigo. Aí eu ficava com raiva, porque eu tava ali para querer praticar meu mandarim e o cara querendo falar inglês. E aconteceu muito comigo lá em Pequim, principalmente. Só para se ter uma noção, eu morava a mais ou menos 1 hora de trem-bala de Pequim. Então, 1 hora de trem-bala são Hum. alguns bons quilômetros, né? Mas assim, É. não era tão longe, entendeu? Então, de vez em quando eu sempre ia para lá, porque, enfim, Pequim tem uns lugares ótimos para sair. Além de turismo, tem lugares bons, por exemplo, bar, lugar para você sair com os amigos. Então, eu gostava muito de ir para Pequim. Mas aí, falando agora, cortando mais um pouquinho desse assunto do mandarim, voltando mais um pouquinho para a China, o que que você gosta? Se eu perguntar assim para você, Joana, o que que você gosta da China? Uma coisa que te encanta na China, que, por exemplo, não tem tanto no Brasil, de viver aí, por exemplo. A segurança. Segurança. Eu sou carioca, tu sabe, né? Carioca, a gente vive toda hora olhando para tudo que é lado, cheio de medo. Mas top 1, então, É, seria segurança. eu diria que assim, duas coisas que eu digo, é a segurança e a paz que eu sinto aqui, sabe? É a segurança de tu. Bom, tu sabe que aqui é. Ó, o Klaus aí. E, Cláudio? A segurança que a gente vê, por exemplo, assim, mulher, né? Escureceu no Brasil, já não pode sair mais. Já fica complicado, né? Aqui, dá, sei lá, meia-noite, 1 hora, tu pode sair na rua, tu pode. Tchau, né? Tipo assim, tu pode sair na rua, tu pode fazer o que tu quiser, deixar tuas coisas. Por exemplo, assim, a moto, eu deixo o capacete, deixo tudo. E vai, volta, ninguém pegou, ninguém vai, sabe? É um respeito com a coisa alheia, sabe? Ninguém vai pegar. Aí, a paz que eu sinto aqui, eu vejo que essa questão, as pessoas são muito. Elas não se importam com os outros, sabe? Então, assim, parece que tem uma paz no mundo, aqui, sabe? Eu não sei, eu me sinto super. Eu sou super adaptável aqui, eu amo isso aqui, né? Tipo, eu diria que comida é uma coisa que também eu gosto. Hoje já não como tanto, porque Yu não tem tanta comida chinesa, eu diria, né? Tem muita influência árabe. Então, os chineses comem comida árabe, então é difícil. Mas eu amo comida chinesa. Eu tinha, nossa, todas as vezes que eu vinha para cá, era a primeira coisa que eu fazia era, né? Chegava na China e ia comer. O Cláudio mandou assim pra gente, ó. 2 brasileiros Ah. que falam chinês, quanto vale? Sei lá quanto vale, vale bastante, é raro. E 3 junto, hein? É, vamos, ano que vem, se Deus quiser, vai ser todo mundo na Canton Fair. Vai sim. Aí Não deixa eu sei se falar, você abril, falou. mas outubro sim. Abril também tô achando que não vai ter, mas final do ano, É. se Deus quiser. Mas falando ainda sobre segurança, você comentou, né, toda a relação de segurança e tudo mais. Uma coisa que eu gostava muito daí era, por exemplo, eu saía assim com meus amigos sexta-feira, sábado à noite, voltava para casa mexendo no chat, às vezes, por exemplo, ia andando para casa, mexendo no chat, no WhatsApp de madrugada, e assim, ninguém mexia comigo na rua, sabe? Era uma. Eu não tinha medo de fazer aquilo. E isso é bizarro, porque aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde eu vivo, eu tenho que ficar ligado até de dia, durante o dia, com o celular na mão, eu não posso ficar Sim. mostrando toda hora. Tem lugares do Rio que você não pode, de fato, andar com o celular na mão. Então, se eu tivesse que escolher alguma coisa também que eu gosto muito da China, com certeza seria segurança. Eu faço live e não falo que tem saudades. Ah, qual é, Klaus? Klaus tá fazendo doce aí. O que ele tá dizendo? Tá falando que a gente não fala que tá com saudade quando ele faz live. Ah, eu tô com saudade. Nossa, eu tenho saudades daqui. Tipo assim, quando eu saio, eu tenho. Tipo assim, essa aqui é tão engraçado. Parece que desde 2007 me adaptei super bem aqui.
E agora, e bom, a minha escolha de voltar foi porque eu, né, gostava de estar aqui, gosto de estar aqui. E vou te dizer, hoje, cada vez menos eu sinto falta do Brasil. Cada vez menos. Cada vez mais. Tipo assim, uma vez as pessoas vinham, traziam muita coisa do Brasil. Hoje em dia tem tudo aqui. Tem tudo. A gente não consegue, né? Então, não tem mais. Sabe? Não tem mais nada que te vai dizer assim, ai, não tem pão de queijo, não tem, sabe essas coisas que a gente tem. Sei. Não Pra você ter tem noção, churrasco, não existe vou chimarrão. contar uma história. Uma história para você ter noção como é que hoje em dia o Taobao facilita a nossa vida. No meio do meu intercâmbio, uns amigos meus voltaram para o Brasil. E aí minha mãe e meus pais, eles mandaram para os meus amigos um monte de doce daqui do Brasil para eu dar pro pessoal lá na China, mostrar doce brasileiro e tudo mais. E aí tem um doce que eu gosto muito, que é a paçoca. E eu fui lá, meus pais chegaram com uma... meus pais não, meus amigos chegaram na China, cheio de paçoca, que meus pais mandaram. E aí eu fui oferecendo pro pessoal, o pessoal comeu. Uma italiana que morava lá com a gente gostou muito. E como é que o Gabriel tá falando? 因为在中国手机很便宜，是吗? Ele tá falando que o celular na China é Os muito barato. celulares. Depende. Não. Depende. Se for É. Xiaomi é barato, né? Mas É. enfim, vamos lá. E aí, continuando a história, eu cheguei com a paçoca lá e tudo mais, e essa amiga italiana, ela gostou muito da paçoca. O que ela fez? Ela tirou foto da paçoca, da embalagem, botou no Taobao e aí comprou. Assim, foi bem caro, mas ela comprou um monte de paçoca porque ela falou que era um doce brasileiro muito gostoso e, enfim, começou a comer paçoca, ficou viciada na paçoca e achou online aí na China. Então, assim, até hoje em dia, por conta do comércio online, do e-commerce, né? A nossa vida também fica facilitada aí na China. A gente consegue achar umas coisas que a gente achava que não tinha, na verdade, né? Sim, agora, tipo assim, minha amiga ele tá falando, tem queijo de goiabada? Agora tem goiabada aqui. Queijo, claro, não vai ter o queijo colonial, né? Mas goiabada tem e tem paçoca. Eu comprei, acho que faz meio ano eu comprei paçoca, daí durou um ano, né? Durou até agora há pouco. Aí coloquei para comprar, agora no 11/11. E só que vai chegar, eles fazem uma pré-encomenda. Então chega dia 24, 25 de novembro. Aí vou comprar. E agora tem até tem a goiabada light e tem a paçoca light. Então, tipo assim, o negócio tá incrível. E agora eu vou fazer uma pergunta para você sobre brasileiros aí na China. Tem bastante brasileiro na China? Fala para mim, tem o pessoal trabalhando aí ou você encontra pouco? Tem. Eu diria que tem. Em Iu, olha só. Dado esses negócios da pandemia, muitos brasileiros não conseguiram retornar, né, Lucas? Tipo, muita gente está trancada no Brasil ainda. Mas aqui A em Iu só Dani, tem 10. só para te cortar, a Dani que comentou aí, ó, falando da Taobaolândia, ela mora aí na China, só que agora ela está no Brasil e não está conseguindo retornar. Ela é um desses casos. Tem a Taobaolândia que é no WeChat. Gente, o pessoal escreve muito. Eles dão dica de tudo, é de enlouquecer. Assim, tudo que tu precisa, tu escreve no grupo do WeChat e todo mundo tem dicas. Então, assim, quase tu não perde mais tempo procurando. Porque E é ali tudo na brasileiro, né? Taobaolândia é tudo, sabe? Tem tudo. E... Ó, tem demais. Vai ter festão no Boteco em Xangai. Vai ter. Logo, não, quando vocês Com vierem, né? pagodão. Quero ver o Cláudio dançando pagode com a gente. Não, mas vai ter que ter quando todo mundo vier. Mas, assim, tem bastante, sim. Tem bastante. E uma coisa que é curiosa, né, Lucas? Muitos brasileiros, há anos atrás, não falavam chinês. Hoje em dia até tem bastante que fala, né? Muita Isso. gente não falava. Há tempos atrás, ainda tem muitos que não falam, eu diria. Não falam nada. E eu acho isso, nossa,
Nem sei, mas quem sou eu para falar, né? Mas tem muitos que não falam, né? Eu acho Infelizmente. assim que você falando mandarim, morando na China, faz toda a diferença, sabe? Você aproveita muito mais, não só, digamos assim, se você estiver trabalhando, obviamente você vai aproveitar o tempo livre, mas você aproveita tudo, sabe? Você imerge mais naquela cultura, você consegue se comunicar melhor. Eu, por exemplo, não me veria indo para a China sem saber falar, mesmo que o básico do mandarim. Eu acho que as experiências seriam totalmente diferentes. Você falou um É. pouquinho sobre comida. Qual a sua comida favorita chinesa? Ah, eu gosto de Pho Roll, que é aquele porco agridoce, né? Sei, O porco agridoce que é do Nordeste, né? sei, sei. Tom Pei Tsai. Aí eu gosto também do peixe agridoce. Daí, que mais que eu gosto? Nossa, eu gosto de tudo. Eu gosto daquela. Eu como tudo, assim. Do sul, eu gosto dos. Como é que chama? Esqueci. Os, os Co- chaozi, paozi, Sei, sei. os pequenininhos, eu esqueci. Os dim Balde. sum, né? Dim sum. Sei, Dim sei, sum. sei. É, isso. Eu gosto do arroz frito, da massa frita, mantou também. O Klaus botou Gosto aí, montou. é, eu gosto de tudo, eu como tudo, na verdade. Tudo, Pô, tudo, tudo, tudo. eu fui aprendendo a gostar de comida chinesa, mas até hoje o meu prato favorito é o pato de Pequim. Assim, Berinjela com alho, a Daiane tá falando também. O alface com alho, o brócolis com alho. Eu gosto de tudo. chinês inventa cada coisa que fica gostosa, né? Eles sabem fazer umas comidas meio doidas. Mistura tudo na É, panela, no final fica bom. bem O Eduardo gorduroso, né? perguntou assim: o que é Taobaolândia? Taobaolândia é um grupo no chat que o pessoal vai dando dicas de Taobao e vai mostrando, por exemplo, como é que compra tal coisa no Taobao? O pessoal bota lá. Confere, Joana? Sim, uhum. Sim, é bem isso. Aí as pessoas, os brasileiros, dão dicas. Um encontrou, sei lá, tudo. Tipo, achou um link barato de alguma coisa. Vai todo mundo, sabe? Daí ele coloca lá e todo mundo vai comprando. E a Hotpot também é bom. Ih, Nossa, Klaus falou que hotpot é o fundi chinês. Sem graça, só serve é, pra conquista. Isso aí eu não sei não, Klaus. Essas histórias aí suas, Klaus tem muita história também. É Hotpot é bom. É um fundi com água, né? Cozinha na verdade. água, né? Fundi Eu com água. gosto, não sei se você gosta, mas eu gosto do hotpot quando tá bem apimentado. Então quando bota bastante pimenta ali naquela aguinha, aí que fica top. Eu gosto, eu adoro hotpot também, assim. Adoro. Só que tu tem que ir com alguém junto comer, né? Às É vezes verdade. eu tô. Nem todos os meus amigos gostam de hotpot. Entendeu? Sempre. Ou eu vou sozinha ou eu vou com a chinesada. Mas não como muito. Mas adoro. Você falou um pouquinho sobre o que você gosta da China, né, em relação à segurança, à paz. E aí eu vou te perguntar, o que que você não gosta tanto da China? Um hábito de algum chinês, ou sei lá, qualquer coisa. Por exemplo, muita gente responde que não gosta, por exemplo, do hábito que os chineses têm de cuspir no chão, que alguns chineses mais velhos até hoje têm esse hábito. Para mim é indiferente, eu sou meio indiferente com essas coisas, mas muita gente não gosta. No seu caso, o que que você não gosta aí da China? Eu diria assim, que é uma coisa que realmente é difícil de se acostumar quando eles gospem no chão e quando eles. Vou ter que falar isso. Pode Desculpa. falar. Quando eles arrotam. Ai, isso é uma coisa que. Não acostuma, né? O pessoal brasileiro realmente não acostuma com isso. Não, isso é uma coisa que eu vou te dizer assim, ó. Sabe por que eu tenho esse trauma do arroto? Que é uma coisa que. Nossa! Porque uma vez eu tava na rua, andando assim, nós estávamos passando, e um chinês olhou para mim
e ele arrotou na minha cara. Mas Caraca, isso. eu vou dizer uma coisa, eu quase morri. Foi uma coisa assim que, não sei se foi um trauma, eu, assim, ó, nunca mais na vida. Eu dei um grito aquela vez, eu lembro que eu disse assim, ó, eu disse, ai, arroto não dá. Por mais que, ai, não sei. Mas eles estão muito melhores, sabe? Com o negócio do vírus, eles estão bem melhor. Bem mais educados, assim. Eles não gostam mais tanto no chão. Eles deram uma melhorada, sabe? É, Mas isso é bem. Isso é uma coisa que não dá para se acostumar, né? Uma coisa que eu odeio é. Eu odeio. É difícil dizer uma coisa que eu odeio, assim. Mas o que me incomoda, tá? Não vou dizer odiar, porque acho muito pesada a palavra. Mas o que me incomoda é a sujeira, que tipo de sabe? sujeira? Sujeira, O por exemplo, você pó. vai na barraquinha de rua? Não, isso não é tanto nessa. Mas é assim, é a questão de, tipo assim, é super simples tu passar uma água, sabão e esfregar o chão e tirar aquele pó, aquela coisa impregnada, sabe? Isso, tu vai nas fábricas, é muito pó, muita. Isso eu, tipo assim, pô, isso me incomoda, sabe? Não custa jogar uma água e um sabão, sabe? Não custa. Aham. Então, É, eu acho que isso é uma coisa que às vezes me incomoda, às vezes me incomoda, porque pó me incomoda, sujeira um pouco me incomoda. Mas assim, fora isso, nossa, não tem que. Na verdade, eu nem reclamo, sabe? Não reclamo, gosto disso e até me adapto. Mas eu diria que se pudesse ajudar os chineses a melhorar, eu acho que nesse quesito ajudaria. Daria um balde, uma vassoura e um sabão para e engraçado, você está comentando isso, mas eu tenho certeza que está melhorando muito, tanto em relação a essa cuspida, em relação ao roto, porque eu comparo, nas vezes que eu fui aí, já fez uma diferença, sabe? E o engraçado, por exemplo, da cuspida, é que eles não cospem, por exemplo, disfarçadamente. É uma coisa assim, que parece que vem lá do fundo da alma, sabe? Todo mundo na rua ouve aquele barulho. Então isso é bem, digamos assim, para quem não está acostumado é um pouco vergonhoso, sabe? Você vê aquilo ali, você fica, nossa, tipo assim, na frente de todo mundo. É, É... Cláudio botou que é difícil comprar desodorante na China. é, o cheiro, né? O cheiro é algo. Verdade. Ai, É... sabe? E Isso. aí, pode falar. Mas isso, sabe, também já tá. Eles já estão cuidando. Por exemplo, assim, porque dentro do Didi, né? Quando tu dá o feedback da tua corrida, a primeira coisa que eles perguntam: o carro estava fedorento, né? Smelly car. Aí, nossa, eu acho que eles É, estão assim, e acho que de tanto que as pessoas reclamam ou coisa, eles já têm cheirinho bom nos lugares. Isso é uma coisa que está melhorando bastante. Não sei se eles estão usando desodorante, mas eles estão cuidando bem, assim, dessa questão do cheiro, sabe? Ou isso eu é tô muito, acostumada também, né? isso é muita influência do Ocidente na China. Se você for ver, na época das Olimpíadas, foi 2006, se eu não me engano, as Olimpíadas na China. E aí, 2008. já na 2008, já Uhum. naquela época, eles já começaram esse processo de tentar melhorar alguns hábitos chineses. Eles, quando eu digo eles, é o governo, né? Tentar proibir algumas coisas. Um pouco depois das Olimpíadas, se eu não me engano, em 2014, 2015, teve uma lei em Pequim, né? Depois essa lei foi se espalhando para as outras grandes cidades, que você não podia fumar em locais fechados. Que antigamente na China era farra. Hoje em dia, você ainda encontra alguns lugares que o pessoal fuma em local fechado. Mas, assim, melhorou bastante, tem melhorado. Então, eu acho que tudo isso, conforme a China vai se abrindo para o mundo e o mundo vai mostrando assim, ó, aqui no nosso lugar não é tão maneiro você fazer isso aí que você está fazendo. Eles vão mudando, pouco a pouco, o hábito deles, né? E é difícil a gente mudar o hábito inteiro de uma população, de uma geração, sabe? Você vê que os mais novos, não sei se você concorda comigo,
Mas os mais novos, por exemplo, não tem esse costume de sair cuspindo e tudo mais, igual os mais velhos têm. Então você vai É, mudando conforme a geração vai mudando, né? é verdade. São os mais velhos e os mais tradicionais, né? É que nem Perfeito. o Cláudio disse, é uma cuspida honesta mesmo. É justo. É justa, né? Uma cuspida justa. Eles acham que, sabe? E tem uma coisa que é para limpar o que está dentro do corpo, sabe? Eles dizem que É cuspir isso. faz bem, É o esse tipo de propósito, coisa. né? Que eles não querem. E arrotar é a demonstração de satisfação, né? De que eles estão satisfeitos e gostaram da comida. Então, assim, mas não precisa ser no rosto, né, dos outros, né? Só respondendo uma pergunta, a menina que botou que ela viu numa série chinesa que eles falam Arbaiwu para as pessoas como dizer que a pessoa é estúpida. Se ela está perguntando se é verdade, pode ficar tranquila que é verdade sim. Arbaiwu, para quem não sabe, é 205, literalmente falando, mas também significa idiota, assim, nessa língua de jovens, né? Então, na China, eles usam, às vezes, muito números para falar de algumas coisas. Por exemplo, o 4, tem toda a questão do 4 que tem a mesma pronúncia da morte, né? E eles não gostam muito do Uhum. número 4. Então, eles usam muito os números para isso. Só para você entender também, Joana, esse Gabriel Hum. que tá toda hora botando mandarim aí, ele trabalha com um chinês aqui no Rio, né? O chefe dele é chinês. E aí, provavelmente, o Uhum. chefe dele pegou. Eles estão viajando juntos, comprando mercadoria. Provavelmente, o chefe dele pegou o celular e tá falando chinês aqui para brincar com a gente. Mas é por isso que ele tá falando aí igual doido toda hora. Ah, Mas aí, eu consigo ver algumas coisas, alguns comentários só. toda hora ele tá falando. Mas, enfim, vamos lá, continuando. E aí, você falou aquilo que você não gosta da China. E, assim, em relação a quando você, primeira vez que você foi aí, até hoje em dia, em termos de potência econômica, em termos de comércio, em termos de desenvolvimento, a China tem mudado bastante, sim ou não? E, olha, eu diria que a China evoluiu muito, né? Assim, eu acho que cada vez, bom, desde 2007, né? Eu nunca vou esquecer assim, a China evolui, eles evoluem muito. Eles evoluem, eu diria que em tecnologia, eles são, eu diria que são execução o negócio, né? Já pensou numa coisa, eles já executam, são executores. Uma coisa que eu estou vendo nos últimos tempos é a evolução não só do país, mas do chinês, né? Eu diria que evoluir a China na questão de PIB, disso e daquilo, é indiscutível. Mas eu estou vendo, e acho que tu vai concordar comigo, está tendo muito a evolução do chinês. O chinês está buscando, não sei se adequar ao Ocidente, mas é evoluir quanto pessoa. Eles já melhoraram nessa questão de educação. Agora, educação no trânsito, Lucas, é uma coisa que está incrível aqui, assim, ó. Uma vez o chinês passava por cima de ti, né? Ele não tava nem aí. Lei de trânsito, parar na faixa, nada. Hoje em dia, tu pisou na faixa, parou. É algo assim, ó, sabe? Eles estão mais gentis. Tu vai entrar no elevador, uma vez a porta batia na tua cabeça e era isso, não tá nem aí. Ele entrava, ele era mais individualista. Hoje em dia ele tá mais no coletivo, eu diria. Eles estão mais. Esses dias até me assustei, sabe? Uma moça, eu tava indo em direção ao elevador, ela se passou na frente, segurou a porta, me ajudou a entrar, tava com as duas mãos cheias, ela me ajudou a entrar, se certificou que eu tava bem, me perguntou o andar que eu iria e saiu. Eu disse assim, eu olhei assim e disse, meu Deus, eu disse, não, essa daí não é chinesa. Sabe? Eu fiquei abismada e ainda comentei, sabe? Com outro chinês, eu disse, que legal, que educada. Então, a China
é bem que nem o Klaus disse, diariamente está mudando e está evoluindo numa escala, eu nem sei dizer, em todos os tipos de comportamento, de tecnologia, de legislação, de tudo, assim, de tudo. Então, tipo assim, é incontestável, assim, essas questões de, eu diria que uma vez, em 2008, nunca vou esquecer na vida, isso era fevereiro. Eu fui em dezembro para Pequim. E eu sempre ficava no mesmo hotel. Então, eu sabia, porque naquela época tu pegava o táxi, os chineses davam muitas voltas contigo, e porque achavam que tu era estrangeiro e tal, eles queriam te passar a pegar. Malandragem de chinês. Malandragem. E achavam que a gente não sabia falar, ou sei lá o quê. Aí eu lembro que eu peguei, era uma rotatória, eu cuidei a rotatória, eu sabia a rotatória do hotel e sabia onde é que a gente estava indo. Isso era fevereiro daí. Chegamos na rotatória e a rotatória tinha incrivelmente dois prédios, Lucas, assim, que nem sei. Eu tinha referência de 2 prédios e tinha muito mais. Aí eu olhei assim e disse, mas não pode. Comecei a xingar o taxista. Eu disse, olha, tu tá dando volta, nós não estamos na rotatória que tem que entrar. E comecei a xingar ele. Naquela época eu era afiada. Xinguei ele, eu disse, olha, tu tá na rotatória errada, tu tá querendo me engrupir porque eu sou brasileira, né? Eu sou estrangeira e não sei mais o que, babá. Ele olhou assim, olha ali na frente, é a rua que nós temos que entrar, é a rotatória que nós temos que ir. Aí eu disse assim, mas só tinha, eu disse, mas minha referência era 2 prédios, agora tem 4. Aí ele disse assim, Xinda. Aí ele disse assim, é prédio novo. Então, assim, era 2, 3 meses, eles levantaram 2 prédios que, tipo assim, tava pronto. E eu me perdi total, assim. Então, tipo assim, nunca tem. A coisa que eu aprendi aqui, nunca tenha como referência um prédio, nada. Porque pode não ter mais. Ou ele pode já estar levantado, sei lá, não sei. Então, assim, é uma coisa que as coisas acontecem, sabe? É Perfeito. demais. Você falou isso, eu lembrei de quando eu estava na faculdade, né? Em frente à minha faculdade, estava subindo meio que um condomínio, assim, né? E aí, o condomínio, o engraçado, que eles não subiam um prédio de cada vez, eles subiam todos os prédios ao mesmo tempo, sabe? Uma coisa assim, de louco, você Uhum. ficava, caraca, muito rápido. As coisas vão funcionando assim, todo mundo trabalhando e trabalha sábado, domingo, e rapidinho o negócio tá pronto. Então, essa mudança assusta a gente às vezes, né? Você passa assim É, pela estrada, você pega as BRs, digamos assim, que seriam as rodovias nacionais, você vê um monte de área que antigamente não tinha nada, já tem um monte de prédio. E assim, parece que não tem, digamos assim, um limite. Parece que está sempre crescendo, sempre mudando, né? E eu gosto é, de trazer sempre diversas opiniões diferentes, o pessoal ver que é realmente o que está acontecendo na China, e não só em uma região da China específica. Uma pessoa aqui que eu não sei ler o nome perguntou assim: você tem algum conselho para quem está aprendendo, começando a aprender mandarim, começando a descobrir a cultura chinesa? Meu conselho é não desistir, sabe? O mandarim, ele não é uma língua tão simples, principalmente quando você fala dos tons, né, dos ideogramas também. Mas foi o que a gente falou aqui na live. Você não pode ver o tom e do dia para a noite achar que você vai dominá-los. Você vai aprendendo os tons ao pouquinho, ao pouquinho, ao pouquinho. E aí, com o tempo, com a prática, você vai dominar os tons. Então, tenha paciência é, consigo mesmo, tenha disposição, digamos assim, para não desistir. Concorda comigo, é. mano? Concordo, é bem isso mesmo. Não desistir, porque assim, a entonação é escutar bastante coisa. E que não ela disse, perguntou também que está começando a descobrir a cultura chinesa. Eu, eu diria assim, que cuidar muito com a TV, né? Com os documentários, cuidar muito com isso, porque às vezes, assim, agora que a gente falando, a gente está falando uma coisa que a gente viveu e vive, né? Então, a gente está passando uma China que é real, é o que a nossa experiência.
Agora, eu vejo muito em documentários e coisas, programas televisivos que mostram uma coisa que não é verdade, às vezes, da China. Notícias, é umas coisas que não é muito, são tendenciosas. Então, eu acho que procurar bem a fonte para saber da cultura chinesa, né? Isso é uma coisa que senão vai dizer, ah, na China faz isso. Não é bem assim, as coisas não, né? Tem Perfeito. que. Essa frase foi perfeita para tudo que a gente está vivendo hoje em dia, né? Em relação a essas coisas de fake news e tudo mais. Eu acho que é muito bom as pessoas terem noção de que elas precisam ir além e pesquisar mais de uma fonte, porque a mídia, em geral, ela sempre vai falar aquilo que é interessante para ela. Não para um lado, não para o outro, mas aquilo que é interessante para ela. Então, o que der dinheiro para a mídia, ela vai falar, obviamente. Uhum. E aí, se tá É. dando dinheiro falar mal da China, ela vai falar mal da China. Enfim. Agora, como a gente já está encerrando aqui, né? Tem uma hora mais ou menos. Eu vou concluir, vou agradecer você ter aceitado esse convite através do Klaus, né, que me passou o seu contato. Muito obrigado de verdade por você estar participando aqui. Espero que não seja a última vez, que, ao contrário, seja a primeira de muitas. Foi muito bom esse bate-papo. E fala um pouquinho sobre, por exemplo, se a pessoa quiser ver mais aí sobre a China, ver mais sobre o seu trabalho, ela pode seguir aí no Instagram, que tá tudo certo? Sim, Lucas. Primeiro quero te agradecer. Pode ter certeza que falar de China para mim nossa, é demais. Amo, né? Eu diria que a coisa que eu mais amo nessa vida é China, né? Então é um prazer sempre falar. Pode contar comigo sempre. Agradeço o convite, né? E, e pode seguir no Instagram, com certeza. Eu tento cada vez mais mostrar a minha visão de China, né? Porque a gente tem várias pessoas aqui, eu acho muito legal, várias pessoas morando aqui, e cada uma tem a sua peculiaridade, tem os seus olhos e o que chama mais atenção na China, né? Então, cada um mostra de acordo com a sua essência, de acordo com o que realmente gosta. Então, assim, é legal quem está aprendendo mandarim aí, seguir nós que estamos aqui na China. Cada dia a gente mostra, né? Eu estou tentando produzir cada vez mais conteúdo, mas confesso que eu digo assim, aí tu vai concordar comigo, aqui na China parece que voa o mundo, né? Voa, tudo acontece rápido. Quando tu vê, piscou, passou o dia, tu não postou nada. É verdade, é Mas verdade. é voa, sabe? Então, às vezes, tu sai, que nem eu. Às vezes, estou muito no trabalho, coisa, e saio na rua. Quando eu saio e caminho, tem sempre uma coisa legal para mostrar, uma peculiaridade, uma coisa diferente que acontece. Então, sempre, né, tô tentando produzir conteúdo nessa área para informar mais o pessoal. E eu vejo que tem bastante receptividade, que as pessoas se impressionam, né, com o que acontece aqui, que é uma coisa que ainda me impressiona, né? Mas eu tento olhar com os olhos de vocês aí, né, do pessoal do Brasil, que também acharia ainda mais curioso o que acontece aqui, né? Que é peculiar, eu diria que é cômico vir morar aqui. Por isso que eu É gosto. China. É China, é diferente, não tem jeito. Tem uma coisa, só pra gente encerrar, tem uma coisa que eu falo para as pessoas que são próximas a mim, para todo mundo que eu tenho a oportunidade de conversar, que, assim, toda pessoa devia ter a oportunidade de ir à China uma vez para ver com os próprios olhos o que é a China, sabe? Enxergar e perceber que, assim, é uma coisa muito diferente de tudo que a gente está acostumado, sabe? Uma coisa realmente que para muitos encanta, para outros nem tanto, mas, assim, é diferente. E eu acho que essa experiência é capaz de mudar uma vida, sabe? É assim, eu diria que eu tinha um chefe uma vez, né, um tempão atrás, e eu comecei na empresa depois que eu tinha voltado do mestrado. Aí as pessoas tentavam, nós estávamos em reuniões e tal, e as pessoas tentavam dar opinião do que deveria ser feito, ou sei lá o quê, como falar com os chineses ou coisa, ou davam opiniões sobre a China, ou falavam alguma coisa. Eu lembro uma vez ele muito calmo numa reunião assim, ele olhou para todo mundo assim: você já foi para a China? Aí a pessoa disse: não, mas é o que eu leio, o que eu vejo nos documentários. Aí ele olhou assim, muito calmo também, ele respondeu:
Então, você vai me desculpar. Você tem que ir à China para opinar sobre a China. Do contrário, desculpa, você não pode opinar sobre a China. Para opinar, se você quiser, tem que ir. Ele falou com toda a calma do mundo. Eu achei aquilo sensacional. E muita gente diz isso. Só vindo aqui para saber o que é. Do contrário, se sinta um ignorante e não opina. Sabe? Né? Sabe? Não opina. E não é só ele que fala. Várias pessoas dizem isso. Se tu não tem que vivenciar. Não tem. É incrível. É incrível. Não tem como opinar, né? Assim, cara, eu gostei muito disso, dessa frase, né? Acho que é perfeito. Tem uma outra frase que diz assim, isso já para quem foi à China, né? Quanto mais você conhece a China, mais você percebe que você não conhece. Porque tem mais coisa para conhecer, mais coisa para conhecer. Então, assim, foi perfeito essa frase, essa colocação sua. Muito obrigado de verdade É pela sua verdade. participação, tá? Espero que você participe mais Eu que vezes. agradeço. Vou estar sempre enchendo o saco aí, querendo fazer live. Então, muito obrigado de verdade. Obrigado também a todo mundo que participou. E é isso, gente. Sigam a Joana lá. Fica perturbando ela para postar story igual eu faço, porque os stories dela são legais. Pode contar comigo. Vou Beleza? postar mais, pode deixar. Beleza, então, Joana. Fica com Deus. Zaijian. Tu também, 再见，晚上好。